O governo Lula entrou em mais uma semana de forte pressão política e econômica. Enquanto boa parte do noticiário estava voltada para a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, um outro assunto começou a ganhar força nos bastidores e pode ter um impacto muito maior no futuro do país: o crescimento da dívida pública brasileira. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Quando você ouve falar em dívida pública, você acha que isso é apenas um número que interessa aos economistas? Ou você acredita que isso pode afetar diretamente a sua vida? Porque muita gente pensa que isso é um assunto distante, que é uma discussão para quem trabalha em banco ou acompanha mercado financeiro. Mas a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, quem acaba pagando essa conta é o cidadão comum. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro participou de uma audiência para discutir a proposta de novas tarifas sobre produtos brasileiros. O objetivo dele foi defender que essas tarifas não fossem aplicadas, argumentando que uma medida desse tipo prejudicaria empresas brasileiras, produtores rurais, trabalhadores e até consumidores americanos. Fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda. Estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Outro ponto levantado foi a defesa do Pix. Flávio afirmou que o sistema brasileiro de pagamentos não deveria ser transformado em instrumento de disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos. O discurso rapidamente repercutiu no Brasil. Parlamentares ligados ao governo reagiram. Lindeberg Farias voltou a criticar Flávio Bolsonaro. Indivíduos. O que é isso, Flávio? Está ameaçando o país, as instituições? É o ministro Supremo? Para quem é essa ameaça? E o assunto ganhou espaço nos principais veículos de imprensa. Vem aqui reforçando, que nesse discurso rápido, porém com várias palavras, o Flávio Bolsonaro atacou o governo e atacou também o Supremo Tribunal Federal. Independentemente da posição política de cada um, uma coisa é inegável: a viagem conseguiu colocar novamente a oposição no centro do debate político. Só que existe um detalhe que, na minha opinião, acabou passando despercebido por muita gente. Enquanto toda essa discussão acontecia, começaram a sair novos números sobre a situação das contas públicas brasileiras. A dívida pública brasileira atingiu no mês passado o maior patamar em quase 5 anos. O endividamento subiu mais uma vez, ficou em 80,4% em relação ao PIB, o equivalente a mais de 10 trilhões de reais. Em 3 anos e meio, a dívida pública avançou 9 pontos percentuais e chegou ao maior nível desde junho de 2021. E aí a conversa muda completamente de nível, porque uma coisa é discutir tarifa, disputa política ou troca de acusações. Outra completamente diferente é discutir a capacidade financeira do país. Os dados mais recentes mostram que a dívida pública voltou a crescer e alcançou um dos maiores níveis da história recente. Talvez você esteja pensando: mas o que isso muda na minha vida? Muda muita coisa. Imagine uma família que ganha 5 mil reais por mês, mas todos os meses gasta 6 mil. No primeiro mês falta 1.000, no segundo mês falta mais 1.000, depois mais 1.000. Para continuar pagando as contas, essa família começa a pegar dinheiro emprestado. No começo parece que está tudo bem, mas chega uma hora em que boa parte da renda passa a ser usada apenas para pagar juros. Com um país acontece algo parecido. Quando o governo gasta mais do que arrecada durante muito tempo, ele precisa emitir dívida para fechar as contas. Essa dívida cresce, e quanto maior ela fica, maior tende a ser o gasto com juros. Dinheiro que poderia ser usado em investimentos acaba sendo destinado ao pagamento dessa conta. É justamente por isso que economistas acompanham esses indicadores com tanta atenção.
tamanho da dívida pública é um dos principais indicadores da saúde econômica e fiscal de um país. Quando as despesas ficam acima das receitas, o governo precisa se endividar para pagar as contas. E quanto maior a dívida, maior o gasto com juros. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, afirmou que o nível do endividamento do governo tem impacto direto no crescimento da economia. A taxa de juros no Brasil é alta, entre outras coisas, por causa do elevado endividamento do setor público. Porque eles ajudam a medir a confiança na economia. Na minha avaliação, esse é um dos maiores desafios do governo hoje. O governo afirma que os gastos são necessários para manter programas públicos, investimentos e estimular a atividade econômica. Já a oposição responde dizendo que o país não pode continuar aumentando despesas sem apresentar um plano consistente para equilibrar as contas. Esse é o centro da discussão. E é justamente aí que a política entra. Porque não estamos falando apenas de economia. Estamos falando da percepção da população. Nos últimos meses, pesquisas de opinião mostraram dificuldades do governo para recuperar sua popularidade. A inflação continua sendo uma preocupação para muitas famílias. Os juros permanecem elevados. O crédito continua caro. E boa parte da população ainda sente dificuldade para perceber melhora na própria situação financeira. Na minha opinião, é exatamente por isso que qualquer notícia envolvendo dívida pública acaba ganhando tanta repercussão, porque ela se conecta com aquilo que as pessoas vivem no dia a dia. Quando ir ao supermercado continua caro, quando financiar um carro fica difícil, quando comprar uma casa exige juros altos, tudo isso faz parte do mesmo ambiente econômico. Agora junta isso com outro problema. O Brasil ainda enfrenta discussões internacionais importantes. Existe preocupação com tarifas. Existe preocupação com investimentos. Existe preocupação com segurança jurídica. Tudo isso influencia a forma como investidores enxergam o país. É claro que existem pessoas que defendem a